Esta semana continuamos a visitar Guimarães. No passado vídeo vimos como nasceu Guimarães, começamos pela parte alta onde está o castelo e fomos descendo até ao centro mais antigo, a Praça da Oliveira, onde tudo começou. Mas com qualquer coisa. Neste vídeo iremos conhecer as antigas ruas e praças de Guimarães, como eram antigamente, e os principais edifícios que permaneceram. Iremos conhecer essas ruas que criaram os principais eixos de crescimento de Guimarães, associados a antigas estradas de saída e entrada da cidade. Começamos pela Rua Rainha Dona Maria II, que é a rua principal do centro histórico e a mais monumental, porque fazia a ligação da porta principal da vila, na antiga muralha, com o Largo da Oliveira. Para fora das muralhas e passando pelo convento de São Domingos, ela ligava com a estrada de Vila do Conde, permitindo o escoamento dos produtos da região para o porto de Vila do Conde. Até 1852, ela era composta por duas ruas, a Rua dos Mercadores, mais próxima do Largo da Oliveira, e a Rua Sapateira, da Casa da Torre dos Almadas até à porta da vila. Nesta rua vemos vários edifícios importantes. O antigo nome de Rua dos Mercadores deve-se ao grande movimento de comércio que havia aqui de ourivos e alfaiates, entre outros. Esta rua teve um alinhamento de fachadas no século XVIII, quando houve a proibição de elementos salientes na fachada, as sacadas. Pretendiam uniformizar as fachadas desta rua. Ainda assim, vemos varandas e um exemplar da tradicional casa de ressalto vimaranense. Do lado contrário vemos uma antiga torre, é a parte sobrevivente de uma casa muito grande, construída provavelmente no século XVI. Ela foi parcialmente demolida, formando assim o Largo da Tulha. Esta torre de granito de 3 pisos pertence atualmente a uma associação de estudantes. A atual fachada é uma reconstrução da fachada que ficou tapada pela casa vizinha de Gavete. Da Rua Rainha Dona Maria II nascem várias ruas estreitas, como esta, a antiga Rua das Tulhas, que merecem ser conhecidas. A partir daqui era a antiga Rua Sapateira, onde estavam as oficinas dos mestres sapateiros. 2 desses mestres fundaram no século XIII a Confraria da Santa Maria dos Sapateiros. Esta capela à esquerda é a testemunha dessa confraria. Depois vem uma casa de fachada barroca do século XVIII, a antiga Casa dos Lobo Machado. Em frente fica o Palácio dos Couto, também da mesma época. E por último temos a Igreja da Misericórdia com a sua fachada retábulo maneirista. Mais ao fundo vemos o final desta rua, onde se localizava a antiga Torre de São Domingos, com a Porta da Vila. Aqui estaria localizada a Torre de São Domingos, com as dimensões aproximadas de 14 por 15 metros de base e 18 metros de altura, mais alta que o edifício avermelhado em frente.
Na frente da Igreja da Misericórdia nasce nos finais do século XVI o Largo de João Franco, seguindo a influência renascentista, criando a perspectiva entre a fachada da Misericórdia e a Casa da Torre no topo norte. Até à construção da Igreja da Misericórdia, este largo não existia, eram apenas quintas e jardins. Mas já existia a Casa-Torre quinhentista que vemos ao fundo, conhecida por Casa Mota Prego. A sua fachada é posterior, em harmonia com o cenário renascentista criado com esta nova praça. Da casa primitiva ficam na fachada da torre duas janelas geminadas com colunelos. Esta rua ficava à judiaria quando, depois de 1370, aqui ficou a comunidade judaica confinada a um gueto, com sinagoga e forno privativo. No reinado de Dom Manuel I, depois da expulsão dos judeus, em 1496, esta rua passou a chamar-se da Rua do Espírito Santo. Ela vai dar na atual Praça de Santiago a antiga Praça do Peixe. Esta rua do gravador Molarinho era a antiga Rua Escura, do século XV. Segundo uma historiadora, aqui morava gente ligada ao Duque de Bragança. Aqui encontra-se uma antiga casa nobre, seiscentista, com um bonito átrio. É a casa do Morgado dos Almeidas. Neste largo fica uma das casas-torre de raiz medieval que chegou até aos dias de hoje. Ela pertenceu a várias famílias e sofreu alterações no século XVII. A muralha da cidade passava nas traseiras desta casa. E entramos na antiga Rua do Gado, que vem referenciada desde o século XIV e que mudou de nome para a Rua das Trinas no século XX. Inicialmente, esta rua tinha casas de piso térreo e cobertas com colmo. Saímos do Largo dos Laranjais ao encontro da Rua Valdedonas. Esta antiga rua corria encostada às muralhas. No século XVII dá-se a abertura de largos e praças e, junto com essa tendência, surgem novos tipos de fachada, em consonância com esses espaços públicos e sociais. A Casa das Rótulas é um bom exemplo dessa época, com um tipo de fachada coberta com uma gelosia de madeira
que permitia observar este largo, salvaguardando a intimidade interior da casa. Saindo do Largo da Oliveira, na direção da Rua Alfredo Guimarães, temos à direita o Largo de Donães, que no século XIV era frequentado por figuras eclesiásticas e outras classes da elite da cidade. Em 2016, recuperou a sua função original de praça, após a demolição de um edifício de cantina social que destoava da tipologia de casas do centro histórico e criava espaços mortos sem saída. Este Largo de Donães está agora visualmente ligado a uma das ruas que mais caracterizam Guimarães Antiga, que é a Rua Nova, ou Rua Nova do Muro, e que vamos ver mais adiante. Estamos perto da localização da antiga Torre da Senhora da Guia, com a sua porta de postigo. Por ela passava a estrada romana que ligava Braga a Tongóbrega e que passava por Amarante. Guimarães tinha uma feira semanal que era ao sábado e distribuía-se pelas praças e ruas, sendo que a exposição de gado era aqui no campo da feira. Este antigo campo da feira chama-se atualmente Largo da República do Brasil. Ao fundo, vemos a Igreja dos Santos Passos, benzida em 1785, uma obra do arquiteto bracarense André Soares, neste caso num estilo de transição do barroco para o neoclássico. Ela veio substituir uma anterior, construída em 1594 por uma irmandade composta de 50 estudantes, a Real Irmandade Nossa Senhora da Consolação. Vamos conhecer a antiga Rua Nova do Muro. Ela chamava-se assim porque a traseira das casas a sul encostavam à muralha. Esta é a rua que melhor expressa o caráter deste centro histórico. São habitações do século XVII, uma das quais foi restaurada pelo arquiteto Fernando Távora. A taipa e a madeira são os materiais mais usados nos pisos acima do piso térreo, e o número de pisos aqui de ressalto oscila entre os 2 e os 3 pisos. A qualidade das caixilharias, as guardas das varandas, a utilização de cor para diferenciar as paredes dos vãos e as diferentes alturas das casas acaba por resultar numa rua única que não se repete em mais nenhuma cidade portuguesa. Vamos agora percorrer toda a Rua Nova, ao nível das varandas, para ficar com uma ideia do conjunto das fachadas.
No final da antiga Rua Nova do Muro existe esta pequena rua que termina em escadas, onde se localizava a antiga porta da Torre Velha e que dava passagem para o Convento de São Francisco e o bairro industrial dos Couros, que fica do outro lado desta alameda de São Dámaso. Este bonito largo, com árvores e sombra de verão, não foi sempre assim. Ele resultou de um plano de melhoramentos do Centro Histórico de 1913, em que se demoliram uma antiga igreja e 2 edifícios de apoio social do século XIII. Passavas aqui. E agora vamos conhecer uma das ruas mais fantásticas e misteriosas de Guimarães. É uma estreita viela que nos passa despercebida. Ela corre paralela à antiga muralha medieval e deriva de uma possível praça no interior dessa muralha. Liga o antigo Largo de Sampaio à antiga Rua Sapateira. Saímos do Largo da Condessa de Juncal e passamos pelo local da antiga Igreja de Sampaio, na direção da antiga Porta da Muralha Medieval, conhecida por Postigo de Sampaio. De qualquer maneira, esta viela é anterior à muralha medieval. Ela já existia antes. Aqui mantiveram-se os antigos passadiços que outrora existiam um pouco por toda a cidade e que, a meu ver, continuam a ser um mistério. Talvez estes passadiços derivem da necessidade de sol e ar, já que as casas avançavam para cima da rua com balcões, ressaltos e alpendres, de tal forma que as ruas se tornavam escuras e insalubres. Esta viela era a desgraça da cidade, porque as pessoas apanhavam com um banho das águas de despejo, principalmente do lado direito onde ficava o antigo Hospital da Misericórdia. Este é o Largo do Toural, o atual centro da cidade. É um espaço que funcionou como terreiro para mercado e feiras. No século XVI seria rodeado de alpendres. Os edifícios que compõem a fachada do lado nascente são construção dos finais do século XVIII, quando a Rainha Dona Maria I ordena o desmantelamento desta muralha e a construção destes edifícios, segundo um plano do estilo Marquês de Pombal, criado em Lisboa. A Porta da Vila e o Postigo de Sampaio desaparecem, abrindo-se a passagem a 2 ruas que entram na praça. A norte da praça vemos o local do primeiro convento de São Domingos, erguido no final do século XIII. Em 1325, na sequência das lutas que opuseram o seu filho Dom Afonso, o rei Dom Dinis ordenou a demolição do convento e a sua reconstrução em local afastado da muralha. O atual convento de São Domingos foi construído entre 1375 e 1397.
Aqui ao lado direito vemos o antigo convento de São Domingos e a seguir a capela da Ordem Terceira de São Domingos, um edifício já da segunda metade do século XVIII. É interessante saber que a frontaria desta capela foi terminada em 1791 por um mestre galego residente em Guimarães, Pedro Lourenço. O convento de São Domingos passou por várias reformas. No século XVII foi aumentada a capela maior e foi adicionado este portal barroco no século XVIII. Na nave vemos a estrutura gótica original. E vamos continuar a descer pela antiga Rua de Gatos, que já existia no século XII, ainda que apenas como um caminho, e passa a rua no século XIII, com a construção da Capela e Gafaria de São Lázaro, que fica no fim desta rua e já vamos ver. Aqui é a Travessa das Dominicas, que já vamos ver mais adiante. Reparem na continuidade desta rua, nas varandas, umas de madeira, outras já do século XIX em ferro forjado. Várias alturas, várias cores, mas que formam um conjunto único. Reparem também nos beirais, eles são compridos, eles protegem as janelas da chuva. Aqui estamos a chegar a um ponto importante desta rua, onde se encontra um padrão com um cruzeiro ao lado da Capela de São Lázaro, uma antiga gafaria masculina. Este padrão comemora a visita real de Dom João I, quando em 1387, em cumprimento da promessa feita a Santa Maria da Oliveira, pela vitória da Batalha de Aljubarrota, partiu descalço daqui de São Lázaro, subindo por esta rua até ao centro da cidade. Este episódio elucida-nos sobre a importância da via no acesso ao Guimarães e ainda sobre o que provavelmente era considerado na época o seu limite urbano. Vamos dar uma espreitadela nesta petisqueira. Vimos a Rua Dom João I, a antiga Rua de Gatos, que era a saída para a Vila do Conde. Agora vamos ver as ruas que serviam de ligação para a Estrada do Porto. Estamos na antiga Rua das Molianas e aquele edifício de pedra alto que vemos em frente a tocar os sinos é o Convento das Dominicas, Freiras Dominicanas, criado em 1680 pelo prior do Convento de São Domingos de Viana do Castelo. Este convento foi construído aproveitando o edifício do antigo Hospital de São Roque, que dava apoio aos peregrinos.
A Praça do Toural manteve o seu espaço bem delimitado ao longo da história e ela tem seguimento através de uma alameda com árvores, a Alameda de São Dámaso, que circunda a antiga vila amuralhada medieval. Mas essa alameda não foi sempre assim. Era composta de vários largos e terreiros de duas igrejas. A igreja de São Sebastião, demolida em 1896 e cuja paróquia transferiu-se para a igreja de São Domingos. A igreja de São Dámaso, que foi reconstruída no campo de São Mamede no início do século XX. O primeiro convento de São Francisco foi construído em 1290, demasiado próximo da muralha urbana, sendo que em 1325, à semelhança do convento de São Domingos, Dom Dinis mandou demolir. Dom João I autoriza a construção do novo convento em 1400 e as obras duram até aos finais do século XV. A igreja de São Francisco era, na sua origem, um templo gótico com 3 naves, transepto ligeiramente saliente e capela-mor poligonal na cabeceira. Ela por fora manteve o aspecto gótico, mas quando entramos, parece que estamos numa outra igreja, por engano.
Em vez das 3 naves apoiadas em arcarias quebradas sobre colunas e capitéis, vemos uma única nave. Em meados do século XVIII, o interior desta igreja foi profundamente alterado, ficando com um aspecto igual a muitas outras igrejas barrocas. Ao lado da igreja de São Francisco fica a capela e antigo hospital da Ordem Terceira de São Francisco. A capela é da segunda metade do século XVIII, estilo barroco, de grande elegância, e ao lado vemos o antigo hospital, é uma obra neoclássica da segunda metade do século XIX. Este pequeno bairro, extramuros, nasce da antiga Rua da Mosqueira, que passando por onde posteriormente surge a Porta da Torre Velha e atravessando o Rio de Couros, deu origem à estrada por Negrelos. A partir do Rio de Couros cresce um núcleo urbano associado à atividade de curtimento de peles, os cortumes, e faz surgir a atual Rua de Couros. Nos séculos XVIII e XIX dá-se o auge desta indústria de cortumes, surgindo várias fábricas e uma zona alargada de tanques e secagem de peles. E dos resíduos dessa indústria de cortumes surge a indústria do sabão na mesma área. Este foi o antigo Largo do Pelourinho até 1877, quando, em honra do terceiro centenário de Camões, se mudou para Largo do Trovador. Os castigos mais leves eram feitos nesse pelourinho, os mais pesados eram no Campo da Feira. Neste largo vemos casas do século XIX, de 3 e 4 pisos, em pedra. Mais abaixo, na Rua de Couros, é que vemos as casas mais antigas, com os pisos superiores de tabique. Nesta Rua de Couros, vemos as casas mais antigas. Era aqui onde os sapateiros, surradores e curtidores que trabalhavam nos cortumes construíram as suas casas. Em frente vemos uma casa do século XIX que pertenceu a um importante industrial de cortumes, a quem lhe chamavam de O Cidade. Esta casa é atualmente uma pousada de juventude. Aqui vemos um grupo de tanques abastecidos pelas águas do Ribeiro de Couros. Os tanques eram chamados de pelames, lagares ou lagaretas, de acordo com o seu tamanho e função. Até ao final do século XIX, o processo comum de curtir em Guimarães consistia em lavar as peles em água corrente, chamados trabalhos de ribeira. Depois de secas e salgadas, as peles eram mergulhadas durante vários dias num tanque maior, a lagareta, para ganharem umidade e poderem ser trabalhadas. De seguida eram colocadas em tanques mais pequenos, os pelames, num preparado de cal para retirar pelos e gorduras. Seguia-se a eliminação dessa cal das peles usando uma mistura de excrementos de pomba e de cão diluídos em água a ferver. Depois desta fase de limpeza é que vinha o complicado processo de curtimenta, que tornava a pele imputrescível. Usavam casca de carvalho alvarinho moída. Nesta fase entrava o curtidor, conhecedor das características das peles e a quem cabia o controle de todo o processo. Os sucessivos banhos de casca podiam demorar até 3 meses. Esta é a Travessa de São Francisco. Nós temos o edifício da Ordem Terceira de São Francisco à nossa direita e à esquerda o bairro de Pelames.
Depois da fase de curtir vinha um processo de lavagem dos couros à perna, feita por homens descalços que dentro dos tanques pisavam as peles. Depois de escorridos os couros, passava-se à fase de acabamento, feito em interiores cobertos e em que entravam os surradores, um grupo muito especializado e bem pago. Durante 30 minutos surrava-se o couro sobre tábuas com uma pissarra para lhe tirar a umidade e excesso de tanino. Este era um trabalho bastante exigente do ponto de vista físico, passou a ser mecanizado a partir do século XX. Estamos a seguir pela travessa do Rio de Couros e do lado esquerdo vemos a fachada ventilada de uma antiga fábrica de cortumes. Esta viela que fizemos, ela tinha continuidade, passando um túnel por debaixo da Avenida Afonso Henriques e ficava ligada à atual Rua Trás de Gaia, que é uma viela que atravessa esta parte da cidade, desde antes dos Couros até ao atual local de feira, que fica no limite de Poente-Guimarães, onde fica um shopping. E aqui está aquela viela que eu vos falei há bocado, que se chama Rua Trás de Gaia. E aqui vai dar num novo estacionamento que criaram, chamado Estacionamento de Camões. E daqui podemos ver do ar o traçado dessa viela e o estacionamento de Camões e o Palácio Vila Flor, para onde vamos agora. É um palácio da segunda metade do século XVIII, pertenceu a um fidalgo da Casa Real, dedicado às letras, foi autor de vários livros e mecenas da Academia Vimaranense. Em 1852, quando Guimarães foi levado à cidade, o seu proprietário, Conde da Rochela, recebeu neste palácio a Rainha Dona Maria II e o Rei Dom Fernando II. Em 1884 é festejado neste palácio a inauguração da linha férrea até Guimarães e nesse mesmo ano a primeira exposição industrial de Guimarães. Esta fachada nascente tem esculturas dos primeiros reis de Portugal. A estrada de Braga, antiga via romana, atravessava a povoação, passando pela Porta do Postigo, a sudeste, e pela Porta de Santa Luzia, a noroeste. O nome atual desta antiga via de ligação a Braga é a Rua Francisco Agra, mas os locais chamam-lhe Rua de Santa Luzia.
uma centena de metros, e estamos junto da Capela Santa Luzia. Esta capela ficava junto a uma gafaria feminina. Todos os anos, no dia 13 de dezembro, celebra-se a festa da Santa Luzia de Guimarães. Em frente à capela vê-se a Casa da Agra, onde viveu Francisco Ribeira Martins da Costa, colega do arqueólogo Martins Sarmento. Hoje, a rua mantém a sua vivência cotidiana, com as residências familiares e algumas lojas, a loja de fruta, eletricista, o alfarrabista, entre outros.